Workshop Áudio para Audiovisual, Módulo 3. Apoio Búzios Prefeitura, Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico. Realização Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Módulo 3. Impedância de equipamentos e fluxo de sinais de áudio. Impedância versus fluxo do sinal. A impedância em áudio refere-se à oposição que um circuito elétrico oferece ao fluxo de corrente alternada, CA. É crucial para a transferência eficiente de potência e desempenho em sistemas de áudio, especialmente quando se consideram alto-falantes, amplificadores e outros componentes. O fluxo de sinal de áudio é o caminho que o sinal segue da fonte até a saída, e a impedância desempenha um papel importante nesse fluxo. Impedância de entrada. A resistência elétrica apresentada por um dispositivo áudio, a fonte de sinal a ele ligada, é conhecida como impedância de entrada. Os dispositivos de áudio com impedâncias de entrada elevadas requerem menos potência da fonte de sinal para acionar o circuito. Dispositivos com alta impedância de entrada exercem uma carga mais leve sobre a fonte de sinal. Por conseguinte, a seleção de dispositivos de áudio com impedância de entrada adequadas, ou seja, suficientemente elevadas, em comparação com a saída que a precede, é essencial para garantir uma transferência de sinal adequada, minimizar a perda de sinal e obter um desempenho ótimo nos sistemas de áudio. Talvez se deva notar, de passagem, que antigamente a lei do país era ter a entrada a corresponder de perto à saída, o que significa que era muito mais baixa do que atualmente, embora nunca inferior à impedância de saída. Impedância de saída. A impedância de saída refere-se à resistência elétrica que um dispositivo de áudio apresenta à carga que está a conduzir, a qual, como já foi referido, é inferior à impedância de entrada do dispositivo-alvo. Isso é vantajoso, pois garante uma transferência eficiente de energia para a carga conectada, minimizando a degradação e a perda do sinal. A impedância de saída elevada pode resultar em quedas de tensão e distorção do sinal, quando ligada a cargas de baixa impedância. Ao selecionar dispositivos com baixa impedância de saída, é possível garantir a entrega de um sinal limpo e robusto à carga ligada. No que diz respeito à saída, uma impedância elevada é geralmente uma má ideia. Mesmo que o dispositivo-alvo tenha uma impedância de entrada que seja maior em comparação. A questão é, a entrada precisa de ser maior em ordens de grandeza, 10 vezes maior ou até mais, para garantir um fluxo sem perdas. Caso contrário, a gravação multitracks e o fluxo sem perdas, por exemplo, seriam simplesmente impossíveis. Alguns equipamentos e suas relações de impedância. Guitarras elétricas e amplificadores de instrumentos. A impedância de saída de uma guitarra elétrica é a resistência elétrica que ela apresenta ao sinal quando este é enviado da guitarra para o amplificador ou interface de áudio. A baixa impedância de saída permite uma transferência de energia eficiente e mantém a integridade do sinal da guitarra. A elevada impedância da guitarra cria um campo magnético mais forte, resultando num som mais pronunciado e detalhado. Isto, por sua vez, procura uma impedância ainda mais elevada na entrada do dispositivo receptor, pelo que é necessário estar atento para fazer corresponder as impedâncias. A correspondência de impedância entre guitarra elétrica e amplificador é essencial para manter e maximizar a qualidade do som. Microfones e pré-amplificadores. A impedância de um microfone refere-se à resistência elétrica que seu sistema apresenta ao sinal de áudio quando este passa pela bobina de voz. Nos equipamentos de áudio modernos, é comum ter microfones com baixa impedância de saída e pré-amplificadores com alta impedância de entrada. A energia acústica tem de ser traduzida em energia elétrica, com a ajuda da própria energia elétrica, o phantom power, mantendo a perda num mínimo absoluto. Os microfones têm grande importância nas gravações e captação de áudio. Por isso, é muito bom se estabelecer um bom equilíbrio entre o microfone e o pré-amplificador.
Os alto-falantes e amplificadores de potência. A impedância do alto-falante é uma característica fundamental que afeta o comportamento elétrico e o desempenho do sistema de alto-falante e de todo o sistema de som. A impedância do alto-falante é a resistência apresentada por ele ao sinal de áudio. É comum encontrar diferentes impedâncias de alto-falante, sendo 8 ohms o valor padrão para muitos deles. Ao ligar os alto-falantes num sistema de áudio, é crucial fazer corresponder a sua impedância às capacidades do amplificador. Utilizar um alto-falante de baixa impedância com um amplificador que não foi concebido para suportar tais cargas pode sobrecarregar o amplificador e provocar distorção ou mesmo danos. Por outro lado, ligar um alto-falante de impedância mais elevada ao mesmo amplificador pode resultar numa transferência de potência reduzida e em níveis de volume muito baixos. A correspondência adequada da impedância, juntamente com a oscilação correta dos fios e ligações dos alto-falantes, ajuda a otimizar a transferência de energia, a evitar a perda de sinal e a manter a integridade geral do sistema de áudio, ao mesmo tempo que evita danos físicos ao equipamento. Fones de ouvido e mixers. Os fones de impedância mais baixa requerem normalmente menos potência para produzir som e são geralmente mais eficientes na conversão do sinal elétrico em som. Assim, no que diz respeito à impedância, a classificação dos melhores fones de ouvido de estúdio deve basear-se também, entre outras coisas, na sua impedância. É extremamente importante fazer corresponder a impedância da fonte com a fase de saída de um mixer ou interface de áudio. Com a impedância de entrada dos fones, isso permite que os fones de ouvido atinjam o seu potencial máximo de volume e proporcionem a melhor qualidade de som possível. Os fones de ouvido não são alto-falantes passivos, então se deve prestar muita atenção à sua resposta de frequência. Direct Box, DI. Dispositivos que permitem que uma fonte sonora em instrumento tenha seu sinal de saída alterado, ajustando sua impedância à entrada da mesa ou interface de áudio, placa de gravação. Em resumo, permite a conexão adequada entre instrumentos e sistemas de som. Sua função é converter um sinal com alta impedância e não balanceado em um sinal balanceado de baixa impedância, percorrendo a distâncias maiores sem ruídos. Esse dispositivo geralmente tem 2 entradas, uma balanceada e outra desbalanceada, e 2 saídas. O link, que é uma cópia do sinal para ser ligada no amplificador do instrumento, e outro out, balanceada, para ser ligada na mesa. Sendo assim, é preciso usar o Direct Box quando a relação de impedância entre os 2 equipamentos é incompatível, ou quando se quer transformar um sinal desbalanceado em balanceado. DI passivo. Este tipo de Direct Box não requer alimentação externa e é ideal para instrumentos de alta impedância, como guitarras e baixos. Ele funciona convertendo o sinal de áudio de alta impedância em um sinal de baixa impedância, o que ajuda a reduzir a perda de sinal e ruído. DI ativo. Este tipo de Direct Box requer alimentação externa, geralmente por meio de baterias ou fontes de alimentação. Ele é mais adequado para instrumentos de baixa impedância, como teclados e baterias eletrônicas, e oferece uma maior capacidade de ajuste e controle sobre o sinal de áudio. Estrutura de ganho. Todo operador de som, em algum momento, já deve ter enfrentado algum dos problemas abaixo: distorção em qualquer ponto do sistema, luz de clipe, peak ou overload OL, acendendo em algum dos equipamentos, queima de componentes do sistema, canais, amplificadores, falantes, etc. Ruído hiss muito alto quando o pregador faz uma pausa entre as palavras. Os LEDs da mesa de som ou outro equipamento não acendem ou acendem todos, até a luz de clipe. A gravação fica com volume muito baixo e ou com muito ruído. A gravação fica muito alta e ou com um som distorcido. Estes são problemas causados por uma montagem incorreta na estrutura de ganho de um sistema de sonorização. Da captação por um microfone até chegar ao alto-falante, o que percorre circuitos elétricos dos diversos equipamentos de áudio é uma coisa só: corrente elétrica.
Ajustar a estrutura de ganhos é fazer com que a corrente elétrica do sinal de áudio esteja sempre compatível entre os diversos aparelhos do caminho e ainda no melhor nível de trabalho possível. Um excesso de corrente causará distorção e até mesmo queima de componentes. Por outro lado, um sinal elétrico muito baixo traz diversas consequências ruins, como degradação da qualidade sonora causada pelo ruído de fundo inerente aos próprios equipamentos. Em um sistema de sonorização formado por diversos equipamentos, é preciso encontrar um valor para a corrente elétrica que seja compatível com todos os equipamentos e que também esteja próxima do ideal em todos esses aparelhos. Descobrir e combinar os valores é o objetivo de se manter uma boa estrutura de ganho. Nível nominal de trabalho. Todo equipamento de áudio tem um nível nominal de trabalho. É a tensão da corrente elétrica na qual o aparelho trabalha melhor, quando suas características chegam ao máximo ou na melhor relação sinal-ruído. Existem 3 padrões: equipamentos que trabalham com 0 dBu, 0,775 volts, equipamentos que trabalham com mais 4 dBu, 1,23 volts, e equipamentos que trabalham em menos 10 dBV, 0,316 volts. Um problema muito sério é que não há padronização. A maioria dos equipamentos profissionais de áudio segue o padrão mais 4 dBu, mas há aqueles que usam 0 dBu. Já a maioria dos equipamentos, mesmo os profissionais fabricados nas décadas de 1970 a 1980, usa como padrão o valor de menos 10 dBV. Em geral, equipamentos com conectores RCA têm tensão nominal em menos 10 dBV, sejam eles modernos ou antigos. Ruído de fundo e relação sinal-ruído. Signal to Noise Ratio, SN ou SNR. Todo equipamento, qualquer que seja, introduz um pouco de ruído no áudio. Não nos referimos a ruídos produzidos por um cabo ruim, nem ao ruído de uma interferência qualquer. É o ruído, também chamado de ruído de fundo, da própria eletrônica, seja ela digital ou analógica, à base de transistores ou válvulas mais ruidosas que os transistores. Até mesmo componentes eletrônicos passivos, como resistores e capacitores, introduzem algum ruído no sinal original. O ruído é causado pela própria agitação dos elétrons dos materiais que compõem os componentes eletrônicos, fios e cabos. Ao atravessar esses materiais, os elétrons da corrente elétrica de áudio são perturbados e temos aí o ruído. Na maioria das vezes, o valor é mínimo, quase desprezível, mas como alguns equipamentos de áudio, microfones, por exemplo, trabalham com valores de tensão muito pequenos, tal perturbação começa a ter sua importância. Na figura abaixo, temos a exemplificação de um sinal com boa relação SR e um sinal com uma baixa relação SR, onde o áudio é confundido com ruído. Como otimizar a estrutura de ganho? 1. Comece pela fonte. O primeiro passo é garantir que o sinal da fonte, microfone, instrumentos e etc., esteja no nível ideal. Ajuste o ganho do amplificador ou da mesa de som para que o sinal esteja acima do ruído de fundo, mas abaixo do ponto de distorção. 2. Ajuste o ganho em cada etapa. Ao longo do caminho do sinal, pré-amplificadores, equalizadores, compressores e etc., ajuste o ganho de cada etapa para otimizar o nível de sinal. É importante monitorar o sinal de entrada e saída de cada componente para garantir que não haja saturação. 3. Evite saturação. A saturação ocorre quando o sinal excede a capacidade do processamento do componente, resultando em distorção. Monitore os medidores de nível e evite que eles atinjam o vermelho ou alcance o ponto de clipagem. 4. Use o fader como controle final. O fader, volume master, é usado para ajustar o nível geral do sinal que sai para os alto-falantes ou fones de ouvido. Ajuste os faders após otimizar a estrutura de ganho para garantir um volume adequado sem distorção. 5. Considere o uso de plugins. Se estiver usando softwares de áudio DAW, monitore o sinal de entrada e saída dos plugins e ajuste o ganho de cada um para evitar distorção.
6. Entenda a diferença entre ganho e volume. O ganho é o ajuste do nível do sinal em um componente específico, enquanto o volume é o ajuste do nível geral do sinal que sai do sistema.